Então, meu quarto ano, tenha calma, né? E tudo vai dar certo. Então, vamos dar continuidade às nossas medidas, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre medidas de massa. Na aula anterior, nós falamos sobre a medida de capacidade, não é verdade? Que foi sobre o litro, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre as medidas de massa, tá? Então, meus amores, para medir a massa de um produto, um objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas, não é verdade? Então, as mais usadas são gramas, certo? O quilograma e o miligrama. São essas medidas mais usadas para a gente medir, tá bom? A medida de massa. Então, o que é ser um miligrama? A miligrama, ela é utilizada para nos referirmos a porções bem pequenas, certo? Por exemplo, a massa de uma formiga, por exemplo, ou mesmo dos medicamentos, não é isso? Então, ela é bem comum, a gente quando recebe uma receita do médico, ele está lá, ele coloca lá a medida, né, daquele medicamento e a quantidade de miligrama que nós temos que tomar aquele remédio, certo? Então, quanto vocês devem tomar daquele medicamento por dia, certo, meus amores? Então, o miligrama é isso aí, ele é utilizado para nos referirmos a porções bem pequenas, certo? Nós temos aqui um exemplo, certo? Aqui tem 10 gramas, ó. Aqui tem 10 gramas, é menos do que 1 grama, não é verdade? Tem 10 gramas. Esse daqui, essa embalagenzinha do café, ela tem 50 gramas, certo? 50 gramas. Aqui, nesse potezinho aqui, nós já temos o quê? 1 quilograma, certo, meus amores? Então, o quilograma, certo? Ou simplesmente o quilo, ele é utilizado para nos referirmos à quantidade de quê? De 1 quilo de feijão em um pacote ou massa corporal de uma pessoa. Quando a gente vai numa balança para a gente ver a nossa massa ali, né? A gente vai ver o nosso peso, não é verdade? Então, o quilograma serve para isso. Ele é simplesmente o quilo, que é utilizado para nos referirmos o quê? A quantidade de massa ou daquele pacote de feijão, certo? Já a grama, ela é utilizada para nos referirmos porções menores, como a massa de um bife, por exemplo, ou de uma maçã, certo? Então, aí são gramas, ela é utilizada para nos referirmos o quê? Uma porções menores, certo, meus amores? Então, para a gente medir essa massa, nós temos uns instrumentos próprios. Que instrumento é esse que a gente utiliza para medir essas massas? São balanças, né? A balança, né? Então, existem vários tipos de balança. Tem aquela balança que a gente vai medir o nosso peso, tem a de pesar as verduras, não é verdade? Então, 1 quilograma, ele equivale a 1000 gramas, certo? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. Isso quer dizer o quê? Que os 1000 gramas está dentro do 1 grama, certo? E o 1000 miligrama está dentro de 1 grama, certo? Então, ele equivale. Então, são unidades menores do que aquelas que estão correspondentes. Então, se eu tenho ali 1 grama, elas são unidades menores. 1000 gramas, ela é menor que 1 quilograma, certo? Então, a partir daí, nós vamos agora na nossa atividade, no nosso módulo 4, certo, meus amores? Na página 155, onde nós vamos falar sobre as medidas de massa, tá bom? Vamos enriquecer um pouquinho essa explicação. Então, o quilograma, vocês observem aí o símbolo, né? O Kg, né? É a tonalidade representada pelo símbolo T, que são unidades de medidas de massa, de medida de massa padronizadas, certo? A tonelada, por exemplo, ela é utilizada para quê? Para expressar grandes massas, como a de um elefante africano, não é verdade? Então, nós utilizamos o quê? A massa, a medida tonelada, porque ela mede grandes massas, certo? Então, o elefante africano, ele é o maior mamífero terrestre, certo? Podendo atingir uma massa de aproximadamente 6 toneladas,
ok? Então, esse animal, ele consome diariamente até 225 quilogramas de folhas, de plantas e árvores. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Então, outra unidade de medida de massa padronizada é o quê? É o grama, cujo seu símbolo é o G, não é isso? Geralmente é utilizada para expressar o quê? Pequenas massas, como a de uma arara azul de Lear, que pode atingir uma massa de 940 gramas, certo? Olha aí, arara azul de Lear, né? Então, quais unidades de medida, certo? De massa padronizada foram apresentadas. Então, qual foram essas medidas? Foi a tonelada, com o símbolo T, né? Que tem o símbolo T, o quilograma e o grama, certo? Então, são essas medidas aí de massa padronizada para expressar esse animal, né? O elefante, a arara azul, não é? Certo? Vamos lá. Pronto. Então, observe algumas equivalências entre essas unidades de medidas de massa. Nós temos aí uma tonelada, que é igual a 1.000 quilogramas, e 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, certo? Então, cite outras situações em que utilizamos a tonelada e o quilograma e o grama. Vamos lá? Então, na tonelada, para medir a massa de um caminhão, por exemplo, certo? O quilograma para medir a massa de uma pessoa e grama para medir a massa de um pacote de café. Esses produtos que a tia mostrou para vocês aí, certo? Eu não poderia trazer aqui para a sala de aula, né, uma medida de tonelada, certo? Porque a massa dele é bem maior, né? Pronto, vamos lá? Pronto, aqui tem outras informações que é importante vocês lerem, né? Que é um informativo para vocês entenderem, a natureza está em perigo, né? Então, por que será? Vamos ler, né? Leiam aí e vejam aí os animais que estão em extinção, né? Certo, meus amores? Vamos, pronto, aqui tem outros animais que estão em extinção aí, né? Então, muitas espécies de animais já foram extintas no planeta. Por isso, é necessário preservar as espécies que ainda existem, pois cada uma delas tem a sua importância na natureza, com certeza, né? Habitat é o local onde os seres vivos, né? Como as plantas e os animais vivem, certo, meus amores? Então, nós temos aí na página 157, certo? Uma questãozinha aí. A massa do dicionário é menor do que 1 quilograma? É igual a 1 quilograma ou é maior do que 1 quilograma? A massa tem 1 quilo e 180 gramas. E aí, vamos lá? É maior do que 1 quilograma, não é verdade? Porque ele está informando lá a massa dele lá, do dicionário, olha lá, 1 quilo e 180 gramas. Então, ele é maior do que 1 quilograma. Certo? Então, vamos lá na segunda. Contorne a medida que melhor representa a massa de cada objeto. Nós temos uma carreta e temos aí um celular. E temos embaixo da imagem as medidas, certo? Tem ali 4.000 gramas, 400 quilogramas e 40 toneladas. Então, qual será a medida dessa carreta? 40 toneladas, não é verdade? E o celular? 136 gramas, certo? Vamos lá? Continuando a mesma página, 157. E a motocicleta? 300 quilogramas e a bicicleta, 15 quilogramas, certo? Vamos, pronto. Observe as medidas de massa indicadas nas fichas. Nós temos aí várias medidas. E aí nós vamos, de acordo com essas medidas, nós vamos responder a questão A e a questão B. Quais dessas medidas são menores do que 1 quilograma? Vamos lá? Olhar as medidas, né? Então, tem lá 4 quilos e 25 gramas, 305 gramas. Maiores do que 1 quilo e menores do que 1 tonelada. Olha lá, certo? Então, tem 14 quilos e 318 gramas e 824 quilogramas, certo? Vamos a outra, maiores do que 1 tonelada, olha lá. Certo? 5 toneladas, 543 quilogramas, né? Certo? E, não, 5 quilos, 543 quilogramas, certo? E 7 toneladas. Ok? Então, organize essas medidas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos lá? Pronto, aí estão aí as medidas, certo? Do menor para o maior. Finalizamos na tonelada, que é a medida maior, ok? Em 7 toneladas, ok?
Pronto, observe a massa indicada nas balanças. Então, a balança B está com 500 gramas, ou seja, meio quilograma, certo? Então, tem a balança A, a balança B e a balança C. Em quais balanças a massa indicada é maior do que meio quilograma? A balança A, não é verdade? E menor do que meio quilograma está na balança C, certo? Então, ao adicionar as massas indicadas nas balanças A e C, obtemos mais ou menos de 1 quilograma. Então, nós temos ali, ó, 645 mais 112, que deu quanto? 757 quilogramas, certo? Então, 757 gramas é menor que 1.000 gramas, não é verdade? É bem menor. Então, obtemos aí menos de que 1 quilograma, ok? Sim, vamos lá? Pronto, aqui determine a massa da caixa verde, sabendo que as caixas da mesma cor têm massas iguais. Então, observe lá a balancinha com os pesozinhos, né? 10 quilogramas, 8 quilogramas, certo? Então, as balanças estão aí em equilíbrio, certo? Então, veja só. Massa das caixas vermelhas, nós temos 2 vezes 10, que deu quanto lá? 20, né? Ou seja, deu 20 quilogramas, certo? Olha lá. A massa das caixas azuis, nós temos aí 3 vezes 8, não é? Olha lá, 3 vezes 8, olha lá o quilograma, então você vai multiplicar vezes 3, certo? Que deu 24 quilogramas. A massa da caixa verde, nós temos aí 20 mais 24, que deu quanto? 44. A massa da caixa verde é 44 quilogramas, certo? Pronto, observe as balanças e determine a massa de cada objeto. Então, observe as balançazinhas aí e vamos aí calcular. Caderno, estojo, notebook. Olha lá, a massa do caderno está quanto lá? Só é vocês fazerem a subtração, não é isso? Que vai dar 190 gramas. Na massa do estojo deu 80 gramas e a massa do notebook deu 1.700 gramas, certo? 1,7 kg. Sim? Vamos lá? E aqui nós vamos representar, né, o valor. Olha lá, 80 gramas, 1.700 gramas e 190 gramas, certo? Pronto, meus amores. Então, vamos à agenda. Na agenda de hoje, módulo 4, páginas 160 a 163. 160 a 163. Então, relacionado ao que nós falamos hoje, certo? Vocês vão exercitar, responder com atenção, para depois a tia fazer essa correçãozinha com vocês, certo? Nós vamos fazer em outro momento, nós vamos fazer um gabaritozinho das respostas para vocês conferirem, certo, meus amores? Leia o problema com atenção, observe as plaquinhas, observe os valores, certo? A 162 também relacionado, né? E a 163 também. Não tem dificuldade nenhuma de vocês fazerem essa atividade sobre medidas de massa, tá? Vamos à nossa mensagem? Vamos lá. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84, 11. Tá, meus amores? Fica aí a mensagem de hoje, tá certo? Tchau e até a próxima aula. Beijos para vocês. Tchau, tchau.